Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão passando a semana universitária? Como está tudo? Aguardar mais um pouquinho o pessoal chegar. Vi que ontem algumas pessoas foram parar na sala errada, então a gente espera um pouquinho os retardatários. Enquanto isso, mesmo pedido de ontem, se tiver gente nova aqui, por favor, se apresente, fale aí pra gente de qual área você é, de qual departamento, porque está sendo bem bacana a gente ter essas trocas no final da aula com pessoas de departamentos diferentes e ver como é que o pessoal fala, cada um da sua área, sobre, né, a visão transdisciplinar, interdisciplinar e tudo. Ok? Sejam todos bem-vindos novamente. A gente começa daqui a pouquinho. Olá, Artayon. Oi, Heloísa, boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Tamires. Ontem meus comentários tinham travado, eu não estava vendo nada. Agora eu estou conseguindo ver. Mas de todo jeito eu vou fazer igual eu fiz ontem, que eu acho que foi mais dinâmico, né? De deixar para ler os comentários no final, ou dar uma olhada só se aparecer alguma coisa urgente, do tipo, fiquei sem som, ou não sei, meu computador travou, algo assim. Aí eu fico acompanhando aqui. Se não, eu espero no finalzinho para poder responder todo mundo, ok? Boa tarde, boa noite. Tudo é bem-vindo, Ivana. Ninguém novo chegando hoje, não preciso me apresentar novamente. Bom, enquanto isso, eu dou de todas as formas os recados, né, que já dei ontem. Quem não pôde ver a primeira ou a segunda aula, elas estão disponíveis aqui no canal do IDA, então é só dar uma olhada lá depois. Se quiser mandar para os coleguinhas também, fique à vontade. Elas ficam online só até sexta-feira. A princípio, né, não sei se depois eles vão conseguir, enfim, se a UNB vai deixar por mais tempo, mas a princípio é só até sexta-feira. Então, se por acaso você não puder ver algum outro dia, não sei, amanhã, depois, talvez valha a pena se organizar um pouquinho para conseguir ver antes que elas saiam do ar, né? Não só no meu mini curso aqui, mas, enfim, outras disciplinas e cursos que vocês se matricularam para a semana universitária. Gente, para avisar, eu vou beber muita água hoje, porque o nível de poluição aqui da cidade está bem alto e a secura tá braba, então minha garganta, como vocês podem ouvir, tá pedindo um pouco de socorro hoje. Perdão. Bom, ok, o pessoal vai chegando, enquanto isso eu vou respondendo então as dúvidas que eu recebi ontem, tanto aqui no finalzinho da aula como por comentários, né, como depois por e-mail e por Instagram. Começando, teve uma pessoa que me perguntou se o NEXI e o Santa Fe Institute e o CIRE, eles conversavam entre eles. Eu não conhecia os outros dois institutos, e aí eu fui pesquisar hoje sobre o que eles, né, como é a abordagem deles, do que eles tratam, se eles falam da transdisciplinaridade também. E aí eu vi, né, pelos sites e tudo, que sim, eles tratam do assunto da transdisciplinaridade também, dentro da tecnologia. O CIRE tem alguns colaboradores se eu não me engano, do Santa Fé, que escreveram alguns artigos e eles estão, inclusive compartilhados na plataforma do CIRE, mas eles têm uma pesquisa parecida, mas elas não necessariamente são idênticas. Encontrei, inclusive, um pesquisador que ele fez o mestrado dele na França,
e o doutorado dele ele fez nos Estados Unidos, e ele escreve alguns artigos para explicar como esses institutos, eles enxergam a transdisciplinaridade. E até onde eu pude entender, não deu tempo de eu fazer uma pesquisa super profunda a respeito, né, mas até onde eu pude entender, tanto Santa Fé Institute como o Nexi, eles têm uma visão da transdisciplinaridade aplicada à ciência, né? Então, por exemplo, quando você vai no site deles, você consegue ver que eles têm uma pesquisa que envolve várias áreas, né, para eles conseguirem trabalhar com temas que tocam a sociedade contemporânea, né? Eles trabalham com pesquisa de dados, eles trabalham com pesquisa de tecnologia, enfim, estatística e afins, e eles querem entender como é que isso impacta a sociedade contemporânea, e aí, mas eles não têm exatamente uma proposta como a do CIRE, que é a de transformar o pensamento da sociedade contemporânea em cima de uma visão transdisciplinar do mundo, né? Acaba que, por mais que eles tenham uma visão mais aberta, acaba sendo bastante científica ainda. E aí, esse pesquisador que eu dei uma olhada e tudo, que pesquisou os dois tipos de institutos, ele diz que é o que, tanto o Nexi como Santa Fé, entra no que o Morin chamaria de complexidade restrita, que é justamente, ela é restrita a um meio científico, ela não é como a complexidade geral, que é uma abertura de pensamento para uma nova visão de vida. Essa foi a pergunta 1, que me fizeram ontem, depois posso também enviar os artigos, não tem problema. Foi Igor, ok. Imagina, Igor, eu que agradeço também, porque é super rico para mim aprender sobre esses novos institutos, né? Como eu tinha falado, a minha visão é mais das artes, então o que eu conheço é o que o pessoal está fazendo mais nas humanas e o que está fazendo mais na pedagogia, né? É sempre muito rico aprender coisas de tecnologia também, né? Como o pessoal está utilizando, por exemplo, o sistema STEAM, né, nas universidades de tecnologia, tentando inserir um pouco mais de arte e de outros conceitos, né, para conseguir desenvolver um lado mais criativo, digamos assim, dos pesquisadores, né, mas enfim, estou aprendendo tanto quanto vocês nesse quesito, né, para além das humanas e para além das artes. Mas enfim, a segunda pergunta que me fizeram é como seria possível praticar esse pensamento complexo no dia a dia, se a gente não tem uma educação transdisciplinar, né, se a nossa educação ela é mutiladora desde sempre, e se eu poderia dar alguns outros exemplos de como as nossas escolhas podem ser políticas sem que a gente precise se engajar politicamente em nada, né, sem participar de um partido político nem nada. Ok, isso aqui é a minha visão do que eu consegui aprender, né, do que eu consegui absorver das propostas do Ciré e do Morin, principalmente, né, mais do que do Nicolas Coe. Eu acredito que o jeito mais fácil da gente conseguir desenvolver esse pensamento complexo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é realmente tentar praticar a compreensão, né, como eles falam. E praticar a compreensão, ela realmente a gente sair do nosso lugar e tentar entender e ouvir o outro, né. Vou dar um exemplo pessoal. Eu estava conversando sobre isso, né, com uma amiga que me mandou mensagem logo depois do curso ontem à noite, e eu tenho um problema, particularmente, em não conseguir, em sentir uma dificuldade de diálogo, com uma pessoa que não é da minha área, e que tem a impressão que, enfim, que conhece mais um assunto que talvez eu tenha estudado mais, ou que não quer ouvir, né, o que eu estou tentando compartilhar da minha visão e tudo, e essa pessoa teve mais acesso à educação do que eu na vida, seja porque ela vem de uma família com uma renda mais alta, seja porque ela estudou em escolas melhores, seja porque ela, enfim, teve mais oportunidades e afins, e aí essa pessoa não está ali aberta para o diálogo. Eu, particularmente, acho um exercício muito difícil parar, respirar e tentar ouvir essa pessoa, por que ela não quer me ouvir, e tentar colocar em prática esse exercício da compreensão. E trazendo, né, esses conceitos que a gente viu ontem, seria realmente entender que essa pessoa vem de uma outra realidade, entender que essa pessoa vem de um universo diferente do meu, e entender que essa pessoa também vem de um sistema disciplinar.
Na minha realidade, eu tive a oportunidade de aprender sobre transdisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade. Talvez essa pessoa nunca tenha ouvido falar disso, né? Então, pode ser que por isso que essa pessoa, que, não sei, que é de algo, pode ser potencialmente de uma área de exatas, ou pode ser, não sei, do direito, ou alguma outra área que a pessoa julgue que é superior à minha, ela não consiga ver a utilidade da minha área para o mundo, ou para ela, ou para qualquer coisa nesse sentido. E em vez de eu cortar esse diálogo e tentar confrontar, que essa pessoa nunca vai conseguir conversar comigo, né, se eu fizer isso, seria realmente tentar entender por que ela não consegue ter essa visão além da disciplinaridade. A gente também, né, em vários momentos tem uma visão disciplinar das coisas, vários momentos a gente não sabe ouvir o outro, né, então eu acho que é um exercício constante se vigiar para a gente perceber quando a gente não está ouvindo o outro e quando a gente não consegue se fazer ouvir. E eu acho que o jeito talvez mais fácil de conseguir se fazer ouvir seria realmente o de entender o lugar do outro, né? Talvez assim a gente consiga, de fato, colocar em prática essa lógica da compreensão que o Mohan fala, né? Ok, e aí entrando na questão de como a gente pode fazer das nossas escolhas atos políticos sem a gente se engajar politicamente, né? Eu dei o exemplo ontem sobre como a gente faz isso na internet, né? Como o seu like importa, como o seu compartilhar importa, como você dar palco para alguém importa, mas existem algumas outras formas, né? Por exemplo, essa economia da atenção, né? Do like, de, de movimentar uma máquina que precisa da gente, da nossa atenção, do nosso tempo para conseguir fazer funcionar, ela pode se desestruturando aos poucos se a gente passar menos tempo nela, por exemplo. Em vez da gente passar, não sei, 6 horas por dia, 3 horas por dia na frente do Facebook ou do Instagram, a gente passa menos tempo, a gente seleciona bem o que a gente faz, a gente reduz o nosso consumo de informação desses meios, dessas plataformas, que estão sempre colhendo nossos dados, né? Isso é uma forma, por exemplo, de ter um posicionamento mais político nas redes sociais. A gente pode ter, por exemplo, um posicionamento mais político na nossa vida, nas nossas escolhas diárias. Não sei, isso também depende, né, cada um conhece a sua realidade, cada um sabe o que seria possível ou não fazer, mas do tipo, prestar atenção nas coisas que a gente compra, né, se talvez você é mais adepto do fast fashion, talvez pensar que você não tem necessidade de comprar 10 calças jeans no ano, e talvez seja mais interessante você comprar uma calça jeans no brechó, ou uma calça jeans daquela costureira que mora na mesma quadra que você, sabe? Porque, enfim, o seu dinheiro também como você gasta o seu dinheiro, é uma forma, né, de você se posicionar politicamente. Ou outros exemplos, né, pensar que realmente as nossas escolhas aqui, né, enfim, na nossa cidade, no nosso local, elas podem afetar, como a gente estava conversando ontem, perdão, outras coisas, outras cadeias em outros lugares do mundo. Voltando a ideia do fast fashion, né, que são todas essas empresas de moda que vendem roupas muito baratas e que produzem em grandes quantidades. Não vou citar aqui nomes de marcas, porque, né, não quero levar um processo, mas se vocês procurarem, jogarem no Google aí, vocês conseguem encontrar algumas várias que já responderam e que respondem processos por trabalho escravo, por exemplo. No Brasil, inclusive, né, se você jogar no Google, empresa, moda, Americana São Paulo, trabalho escravo, vocês vão saber de quem eu estou falando. Mas, enfim, esse é um exemplo, ou tem outros exemplos enfim, aquele creminho de chocolate com avelã que a gente coloca, né, no pão para comer e que é super bom, e tudo, é uma outra empresa, por exemplo, que teve muitos problemas, né, que foi denunciada várias vezes por organizações internacionais, porque eles trabalhavam de forma não sustentável e eles estavam ameaçando de extinção os orangotangos, né, enfim, do mundo, para produzir creminho de chocolate. São coisas assim, sabe? A gente conseguir se informar do que está por trás do que a gente consome, de conseguir se informar sobre, assim, as coisas que a gente tem na nossa vida, né, no dia a dia mesmo, de produtos mesmo, o que você come, o que você veste, o que você assiste, o que você lê, de ter uma consciência de que tudo isso que você escolhe é uma forma realmente de impactar outras pessoas e de impactar o mundo em que você vive, né? A gente pode mudar as coisas de fato, e eu acho que essa é a base, né, do pensamento complexo. A gente pode mudar
muito mais, assim, a gente tem uma força muito gigantesca, né, nessa era da tecnologia. Mas, enfim, e aí, se vocês quiserem entender um pouco melhor dessa questão do impacto em tecnologia, recomendo algumas séries para vocês. A gente tem A Era dos Dados, que é uma série da Netflix. A gente tem O Dilema das Redes, que é uma série que acabou de sair também da Netflix. Ela explica mais ou menos como é que funciona essa economia da atenção. Tem um filme que chama Citizen4, que é sobre o Snowden e todo o processo que ele enfrentou por ter denunciado, né, enfim, crimes do governo americano. E aí tem o Privacidade Hackeada também, que é um documentário sobre essa questão de como a gente pode ser manipulado, né, pelas redes sociais e como realmente as nossas escolhas são definem, né, não só a nossa vida, mas outros povos. Ok. Então tá, gente, dúvidas respondidas, simbora para a aula de hoje. Como eu falei ontem, a gente começa a aula mais ou menos falando das coisas que a gente falou ontem, mas do ponto de vista mais transdisciplinar hoje. Ontem a gente começou falando, por exemplo, do Aristóteles, né, que tinha uma visão mais binária das coisas. Hoje a gente começa a falar do Pitágoras. Pelo que eu vi, tem uma pessoa que estava apresentando justamente uma aula sobre Pitágoras hoje mais cedo, então possivelmente é algo que vale muito a pena ver. Justamente já que era uma pessoa da música, se eu não me engano, muito possivelmente tem bem mais informações que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E o Pitágoras era um personagem, assim, realmente muito peculiar, né, para a época. Ele era meio visto como um personagem meio místico, assim, as pessoas tinham várias lendas, várias histórias sobre o Pitágoras. Quando a gente vai estudar a vida dele mesmo por diferentes biógrafos, cada um conta uma história, cada um conta algo que sabe da vida dele, assim. A questão é que, enfim, ele morreu há muito tempo, não deixou nada escrito, então realmente existem, enfim, ideias mágicas sobre a existência do Pitágoras, né? E aí, assim, das várias histórias do Pitágoras, algumas pessoas diziam que ele era, enfim, enviado de Deus na Terra, outros diziam que ele desaparecia e depois ele reaparecia misteriosamente nos lugares. E aí tem a lenda de como ele aprendeu as coisas da vida dele, né? Ele teria aprendido, no caso, então, a geometria com os egípcios, ou na Pérsia, né, atual Irã. Ele teria aprendido a aritmética com os fenícios, que seria atualmente o Líbano e a Síria, a astronomia com os caldeus, que é o atual Iraque, e o ascetismo, que seria renunciar aos prazeres da vida, né, enfim, o pessoal que faz voto de silêncio, que recusa comer carne, que faz voto de castidade, afins, aprendeu com os hindus, ibéricos e celtas, enfim. E aí, para a gente entender como o Pitágoras teria passeado aí pelo mundo para ver tudo isso, ele teria que ter feito isso aqui, ó. Eu não sei como é que ele teria andado 15 mil quilômetros a pé, talvez de cavalo, de camelo, de mula, não sei. Tenha facilitado um pouco a vida, mas assim, é bem difícil que durante a vida dele inteira ele tenha conseguido fazer esse mapa inteiro, né? Tipo, saiu da Europa, aliás, saiu da Europa não, né? Ele saiu de Samos, né, ali perto da Turquia, da ilha, foi ali para Portugal, Espanha, voltou, desceu para o Egito, subiu para a Índia e foi dando, né, fazendo aí a volta ao mundo, né, de camelo, a pé, não sei como. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não, mas a questão é que ele tinha muitas referências de muitos povos diferentes e ele trouxe tudo isso para a filosofia dele. E aí ele tem uma filosofia meio mística, né, que acredita que que os seres humanos são parte do universo divino. E aí ele, né, e os pitagóricos, eram as pessoas que seguiam ele, era uma espécie de seita. Pera aí, só um instantinho que a Amanda está falando que não dá para ver minha tela. Não dá para ver minha tela. Não apareceu o slide. Ok, eu tô passando slide há uma data aqui e vocês não viram nada. Que tristeza. Pera aí, gente. Por que não está dando para aparecer minha tela? Tentando de novo.
Acredito que agora tenha ido, gente. Eu tinha começado com essa tela aqui. Se vocês quiserem até dar um screenshot ou não, enfim, como eu falei, eu posso mandar para vocês depois, não tem problema. As indicações dos filmes, a era dos dados, né, dilema das redes, sem for privacidade hackeada. E aí, o que eu estava tentando mostrar para vocês, do Pitágoras, era isso aqui, ó. Pronto, agora está funcionando. Olha só o caminho que Pitágoras teria feito, né, gente? Eu acho maravilhoso o Google dar o homenzinho ali andando, ó, 2.500 horas quase, né, para conseguir fazer esse rolê inteiro aí pelo mundo, 15 mil quilômetros. Agora vocês estão vendo, né? Ok, então, estava dizendo aqui que não sei se é verdade que ele realmente andou tudo isso durante a vida. Parece um pouco improvável, né, quando a gente olha o mapa mundi assim. Mas ele aprendeu muitas coisas, ele tinha muitas referências de muitos povos diferentes, e ele trouxe isso para a filosofia dele, né? E aí, como eu estava dizendo, ele acreditava que a gente fazia parte de um todo divino. Então, os pitagóricos, as pessoas que seguiam ele, eles tinham essa consciência muito forte, né? Era como se a gente fizesse parte realmente de Deus, desse universo, e a gente encarnasse em corpos humanos, né? Para, enfim, pagar penitências nessa vida. A gente poderia não só encarnar em corpos humanos, como também em corpos de animais. E aí, os pitagóricos, por exemplo, eles pregavam vegetarianismo para evitar um possível canibalismo, porque eles não sabiam se, por exemplo, você estivesse comendo um peixe ou uma vaquinha, você poderia estar comendo o seu bisavô, né? Enfim, tem outras religiões que têm esse mesmo raciocínio. Os pitagóricos, eles pregavam isso. Então, eles falavam da reencarnação, pregavam vegetarianismo por causa disso, a abstenção dos prazeres da vida, como eu falei, e era muito comum também eles fazerem voto de silêncio. Eram muito admirados, né, pelas pessoas locais e tudo, porque realmente voto de silêncio eu acho que deve ser uma coisa bem difícil, né? Mas para eles era uma forma de você conseguir se iluminar, digamos assim, né, na vida. E aí, continuando. A Maria Clara Lopes Saboia, ela tem um artigo sobre o Pitágoras, né, chama Todas as Coisas São Números, e aí ela traz esse texto aqui sobre ele, que eu acho válido de compartilhar. Assim como o cosmos é um universo ordenado, cada homem é um cosmos em miniatura. Os homens são organismos que reproduzem os princípios estruturais do macrocosmo e, estudando esses princípios estruturais, desenvolveriam e estimulariam neles mesmos, os elementos de forma e da ordem. Isso aqui lembra o que a gente estava falando ontem do princípio do Morin, né? Princípio hologramático. O princípio hologramático a gente está no universo, o universo está na gente, né? É mais ou menos a mesma ideia. E aí, continuando, todas as vidas estão interligadas e o parentesco com a natureza é outro dos princípios do pitagorismo. Essa ideia tem muitas implicações, pois para os pitagóricos o mundo vivo era muito mais extenso do que é para nós. Eles acreditavam que o universo, em sua totalidade, era uma criatura viva, visto como uno, eterno e divino, mas a parte essencial do homem, a alma, não é mortal, e deve sua imortalidade ao fato de ser um fragmento da alma divina, separada e aprisionada em um corpo mortal. Pela visão pitagórica, se quisessem se identificar com o cosmos vivo, com o qual se acreditavam essencialmente aparentados, deveriam, sem esquecer os preceitos religiosos, estudar como as coisas acontecem e como são o que são. Isso permitiria, em certo sentido, conhecer não apenas as coisas do cosmos, mas os próprios homens, por serem parte desse todo ordenado. Então é uma lógica do tipo, nós somos parte do universo, e o universo é parte da gente. Então a gente consegue observar no universo coisas que existem na gente, a gente consegue observar na gente coisas que a gente vê no universo. É bem próximo, né, da ideia de sistema complexo, né, de que várias coisas, vários elementos juntos e a interação entre eles formam uma coisa maior e essa coisa maior pode ser vista nesses elementos. E aí, tem uma história muito interessante que ilustra isso da ideia dos pitagóricos, que assim, o Pitágoras, ele estava passando num dia na frente de uma serralheria, serralheria, né, que faz coisas de metal, acho que é. E aí ele ouve o barulho das pessoas batendo martelo enfim, batendo martelo em peças metálicas e tudo, e afinando essas peças metálicas, e esses martelos batendo em outras peças de metal, ele emite um som, né? Alguns são mais agudos, alguns são mais graves, e ele fica prestando atenção nisso, assim, ele fica, gente, mas parece música, né? Que interessante isso, por que uns são mais graves e outros são mais agudos?
É, e aí ele fica querendo estudar isso, e aí ele começa realmente a testar coisas para saber o que que muda, né, para quando você bate uma coisa de metal em outra coisa de metal, por que que ela emite um som. Ele descobre que existe uma relação entre a proporção das coisas metálicas, de peso, tamanho, tudo, e o som que ela emite. E aí ele percebe que, por exemplo, se ele divide o tamanho e peso de uma coisa metálica por 2, por 3 e afins, ele vai emitir sons diferentes. E aí ele percebe que essas coisas todas são relacionadas, do tipo, a nota 1, ela é relacionada à nota 2, porque ela é metade do peso, a nota 3 é relacionada à nota 1 e 2, porque ela é metade da metade, e aí elas têm uma relação numérica entre elas, e num todo, né, cada uma representaria o que seria o equivalente a um número. E isso é uma das ideias básicas, assim, dele. E aí ele traz, a partir disso, uma ideia de que talvez essa música possa ser vista em outros âmbitos do universo. Por exemplo, os planetas, eles têm tamanhos diferentes, eles têm massas diferentes e afins, então talvez eles possam ser relacionados a notas diferentes. Não que a gente pudesse, de fato, ouvir essas notas, né, ele diz que a gente não poderia, mas que, de alguma forma, existiria uma música cósmica que regeria esse universo e que traria uma harmonia, né, para reger, enfim, a vida humana e a vida aqui na Terra. Ou como diz o professor Paulo da Costa e Silva, para os pitagóricos, a dimensão física, moral e religiosa formam uma só coisa. Eles pensavam que poderiam encontrar também uma base matemática para a religião e para a moralidade. Isso eles achavam que poderiam encontrar uma base matemática para absolutamente tudo, né? Da música para a vida, para a espiritualidade. Assim, a descoberta de Pitágoras tornava-se válida para todas as coisas. Ela estendia-se aos confins do cosmos, complexificando, a doutrina do mestre. A escola pitagórica sustentou que, assim como os intervalos de som, os movimentos dos astros se reduzem às relações numéricas. E aí ele enfim, vai fazendo todas essas relações com a vida humana, com o universo e tudo, até encontrar que as coisas do mundo podem ser relacionadas a números diretamente, né, ao uno, ao um. E isso é um pensamento que influencia a época dele e que a gente pode ver depois, no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, aparecer tanto na arquitetura como nas artes plásticas, como na música também, mais recentemente. E é um pensamento que fica, né, durante um tempo. E aí a gente vê isso, por exemplo, na Basílica de Porta Maggiore, que é uma basílica que, enfim, os pitagóricos construíram, é uma basílica subterrânea, do lado da famosa Basílica de Porta Maggiore, que eles utilizavam o local como uma espécie de seita, né, para as práticas deles. E aí a gente tem toda uma arquitetura montada em cima da ideia de harmonia do Pitágoras, né, que seria uma pedra de tamanho X e uma pedra da metade do tamanho poderiam formar uma coisa harmônica, não necessariamente simétrica, mas harmônica, né, teria que encontrar essas dimensões e essas relações entre as coisas para fazer a coisa inteira. Isso na arquitetura a gente vê nessa basílica subterrânea, a gente vê no Panteão também de Roma, né, essa ideia de Pitágoras. E aí, vindo para a escultura, a gente tem o Policleto, que nasceu quase 100 anos depois do Pitágoras, e foi uma referência no classicismo escultórico, né? Ele depois influenciou o Vitrúvio, e o Vitrúvio influencia Michelangelo e Da Vinci. E o Policleto, ele diz que a beleza não está na simetria dos elementos, mas na adequada proporção entre as partes, como, por exemplo, dos dedos um para os outros, estes para com a mão, estes para com o punho, este para o antebraço para o braço, e tudo com tudo. Do Policleto, por exemplo, que vem aquela ideia de que o corpo humano é proporcional a 7 cabeças, né? Se o pessoal das artes puder até me corrigir, porque eu não me lembro mais, a gente aprende isso em desenho 1, 7, 8 cabeças, 7 cabeças, se eu não me engano. Que tudo é proporcional, né? E aí ele escreve uma espécie de tratado para falar justamente sobre as proporções do corpo, né? E isso é visto depois, mais na frente, algo que volta na história da arte. Bom, como eu falei, né? A gente vê isso em desenho 1 até hoje, então é algo que realmente influencia a história da arte, né? E ele cria esse tratado, esse cânone. E aí ele influencia, né, o pessoal do Renascimento também. Aí a gente chega, né, passando aí saindo da Grécia Antiga, a gente chega no Renascimento. No Renascimento a gente tem, como a gente tinha falado ontem, né, tem o Descartes de um lado, falando sobre essa ideia de reduzir e dividir para conseguir analisar uma coisa,
E a gente tem outros pensadores, né, que são vistos como homens de saberes múltiplos, né, não que o Descartes não seja, mas fica mais fácil da gente conseguir separar, né, nesses dois blocos, o tipo de perfil que foi se desenrolando, né, que foi se permanecendo ao longo da história. A gente tem, por exemplo, o Copérnico, gosto de pensar que sim, neles, como se, sei lá, o que eles colocariam no perfil do Tinder, sabe, que daí é fácil pra gente visualizar como é que a gente reagiria a isso. Aí o Copérnico colocaria, por exemplo, artista, astrônomo, advogado, médico, fluente em grego e filósofo. A gente passa por um perfil desse no Tinder, a gente acha meio mentiroso, né? Mas enfim, de fato foi tudo que ele estudou na vida. E a gente vê que isso influenciou ele de uma certa forma quando ele foi desenvolver a teoria do universo heliocêntrico. Aí tem o Michelangelo, né? Que pode colocar, por exemplo, arquiteto, pintor, escultor, tudo também no perfil do Tinder. Exatamente, César, eles eram polímatas. Aí tem o Da Vinci, que poderia colocar no seu perfil engenheiro, pintor, matemático, especialista em anatomia, botânico, poeta e musicista. Porque era isso, né? O Da Vinci era tudo, né? Basicamente. Tinha o Dürer também, que é um pintor, enfim, não só pintor, né, da época, mas pintor matemático, teórico, ilustrador, estudioso da geografia e da arquitetura. Eram pessoas que tinham realmente múltiplos, né, interesses, assim, que realmente se interessavam, que enxergavam o mundo como um campo gigantesco a ser estudado e que essas várias coisas poderiam influenciar em outras várias coisas, né. Vamos enxergar isso na prática, o que quer dizer, né. Copérnico, por exemplo, como eu falei, esse aqui é um desenho baseado na teoria, uma gravura baseada na teoria heliocêntrica, e alguns biógrafos dele dizem que ele foi capaz de conseguir pensar nisso porque ele estudou alguns anos de arte, né, então ele conseguiu estudar geometria a fundo e ele conseguiu pensar, aplicar geometria aos estudos dele de astronomia, e aí ele conseguiu pensar no universo heliocêntrico. Aí a gente passa, por exemplo, Dürer, pensando aqui historicamente, era um período em que retratar seres humanos de uma forma mais naturalista não era mais considerado exatamente pecado pela Igreja Católica, né? Então eles poderiam fazer esses estudos mais naturalistas, né? Observar realmente para conseguir criar em cima disso. E aí o Dürer tem esse estudo sobre os seres humanos, sobre aves, animais, vários tipos de feições e tudo. Enfim, se a gente vê o que foi desenvolvido na Idade Média, né, em relação ao que o Dürer desenvolve a nível técnico, é realmente gritante, assim, a diferença, né. Eu não sei se vocês perceberam, tem um outro elemento aqui que o Dürer traz pela primeira vez, aí nos desenhos dele, nas pinturas, que é uma espécie de logo, né, enfim, o artista foi lá, assinou o quadro, e é isso, é a primeira vez que a gente vê isso na história da arte. Pelo menos que se sabe, né, que se tem notícia, foi o Dürer que começou a fazer essa assinatura. E aí a gente vem para Michelangelo. Michelangelo, como eu falei, ele é uma pessoa que, né, trabalhava com tudo, escultura, pintura, desenho, arquitetura e afins. E aí, eu trouxe para vocês algumas páginas dos cadernos dele de arquitetura especificamente. A gente vê aqui uma estrutura, por exemplo, que deve ser algo, não sei, talvez para segurar uma pilastra ou algo assim, e aí quando vocês param para observar ali nas laterais, né, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem dois corpos humanos, né, ele baseia essas estruturas de como isso vai funcionar em como funciona o braço, em como funciona mão e como funciona pé, né, o Da Vinci também tem uns estudos parecidos com esses, né, que a gente vai olhar as asas, né, das aves para conseguir desenvolver uma ideia de helicóptero, uma ideia de máquina voadora, e o Michelangelo fazia exatamente isso. Aí a gente tem mais um caderno aqui dele de arquitetura, assim, não sei se vocês perceberam, tem um pé de galinha, assim, eu não sei exatamente como ele pode usar isso para estudar uma coluna. Quem é da arquitetura talvez possa acrescentar alguma coisa aqui pra gente, mas para ele parecia útil, parecia interessante, parecia lógico ele trazer esse tipo de abordagem para fazer os desenhos dele arquitetônico, enfim, né? Conseguir encontrar ligações entre coisas externas, né, à arquitetura para conseguir trazer para os estudos dele. E aí trago de novo mais uma imagem, né, de uma espécie de pilastra, e ele baseia isso num homem, né, num corpo humano, e como isso pode ser tensionado e tudo, e como isso pode funcionar para segurar um peso.
Aí a gente chega no Da Vinci, né? Da Vinci, bom, sabemos que ele vê geometria em tudo, né? Então, o mundo é todo geométrico. Aí tem essa referência desse pássaro, né? Com a espiral logarítmica, né? Do número de ouro. Muitas referências de matemática, né? Tudo dele é muito, muito perfeito. Enfim, tenta sempre trabalhar em proporções áureas e tudo que ele pode, né? Ele traz muita matemática para as pinturas, para os experimentos dele, né? De engenharia. Tanto ele como o Michelangelo, eles adoravam dissecar pessoas, né? Estudar o corpo humano, analisar ossos, analisar o corpo por dentro. Então, assim, eles não estavam só no campo das artes visuais, né? Passava da arquitetura, passava para biologia, passava para ciências exatas. Isso aqui é uma espécie de base para criar um helicóptero, né, o que seria, né, futuramente um helicóptero, uma máquina voadora. E aí ele estuda isso, né, de como essas proporções e tudo pode fazer uma máquina voadora perfeita, né, tipo, o cara estava muito, muito à frente do seu tempo, né, ele estuda a gravidez humana, né, como o corpo humano funciona, como é que um bebê possivelmente pode se desenvolver dentro de uma mulher, como é que os órgãos ficariam e tudo. Ele tem vários desenhos sobre a gravidez humana, vários desenhos sobre pássaros, sobre animais, enfim, o cara se interessava por absolutamente tudo, né, da natureza. Aí aqui a gente tem, por exemplo, ele achando, né, o número de ouro numa concha, né, ou algo que parece, não sei, talvez uma casca de molusco, não sei. E aí a gente vê ali um desenho talvez de um pé também. Enfim, são ligações, né, que para eles era muito clara, talvez, ou era necessário fazer ali naquele momento, naquela página, tudo, e para a gente hoje talvez não faça tanto sentido. Mas isso para ilustrar para vocês como é que eles eram pessoas que tinham saberes múltiplos, né, que se aventuravam em várias áreas, se aventuravam em vários, enfim, campos. Antes de entrar no romantismo, pensei em outras pessoas que não são exatamente, em outra pessoa especificamente que não exatamente entra em Renascimento, né, porque ele está ali entre o período gótico e o Renascimento flamengo, que seria o Van Eyck, mas atribui-se a ele, por exemplo, a tinta a óleo. Enfim, há controvérsia se foi ele que fez mesmo ou não, mas ele conseguiu desenvolver uma técnica que, ou ele aplicava, se foi ele ou não que desenvolveu, não sabemos exatamente, mas havia uma técnica de como fazer essa pintura durar mais tempo do que uma têmpera a ovo. Então, os quadros dele né, dele e do irmão, eram pintados com uma certa frequência com tinta a óleo. E aí a gente vê o artista se aventurando, se de fato foi ele que se aventurou nisso, no lado do químico também, né? Testando coisas, testando pigmentos, vendo o que funciona, o que não funciona, que tipo de elementos a gente pode adicionar e não pode adicionar para essa pintura durar, não estragar e funcionar ao longo do tempo. E aí, com o passar do tempo, enfim, a gente vê isso, esse pensamento, né, complexo, ali no homem renascentista, né, essa visão de mundo todo interligado, e aí a gente vem para o romantismo. A gente vem para o romantismo, que o Morin diz que é um movimento muito importante, assim, para a história da humanidade, né. Queria fazer um adendo aqui, esse quadro aqui à esquerda é o Liberdade Guiando o Povo. E as pessoas normalmente acham que o Liberdade Guiando o Povo é um quadro da Revolução Francesa. Não é. Tirem isso da cabeça de vocês, se estava na cabeça de vocês, tirem isso. O Liberdade Guiando o Povo na verdade, um quadro que o Delacroix pintou em 1830, pelas revoluções que estavam acontecendo, né, na Europa, e estava acontecendo também na França. Eles derrubaram um rei, eu acho que foi Carlos X, não me lembro mais quem estava na França nesse momento, e o Delacroix, ele era um cara que era engajado politicamente, só que ele ficou, assim, meio com peso na consciência, porque ele não fez a parte dele, digamos assim, né, enfim, na época da Revolução. Eu não me recordo que idade ele tinha também, né, nessa época, enfim, para saber se ele poderia, de fato, ter se engajado mais ou não, e aí ele fez a meia-culpa dele pintando esse quadro, da Revolução de 30. E aí, enfim, virou um dos grandes marcos, né, do romantismo, né. O que o homem romântico apresenta, assim, pra gente? Ele apresenta uma ideia, assim como a gente vê ali nos pitagóricos ou no homem renascentista, ele apresenta uma ideia de que existe uma relação muito forte entre o ser humano e a natureza. Eles são um pouco contra, né, a ideia do iluminismo, que, enfim, a razão tem que ser acima de tudo, porque para o homem romântico,
Perdão. Porque para o homem romântico, enfim, a nossa expressão também, o que a gente sente e como a gente se sente em relação ao mundo e à natureza, isso também conta, né? E aí eu trago para vocês, por exemplo, uma citação do Constable, que era um pintor dessa época, e que eu acho que resume muito bem o espírito do romantismo, que é: nunca apreciaremos devidamente o mundo até o próprio mar correr em nossas veias, até estarmos vestidos com os céus e coroados pelas estrelas. Mas ainda, nunca apreciaremos devidamente o mundo até amarmos tanto a beleza de o apreciar, que estejamos ansiosos por persuadir os outros a apreciá-lo. E eu acho que isso é muito o espírito romântico, né? Assim, quando a gente vê a literatura romântica, a pintura romântica e afins, existe uma paixão, assim, que precisa ser comunicada, né? Tanto quando a gente lê Goethe, né, falando dos sentimentos do jovem Werther, quando ele fala no livro, né, sobre esse desespero dele, se eu não me engano, pela Charlotte, não me lembro o nome da personagem principal, e aí ele tem essa ânsia, né, pela vida, por se comunicar e tudo, e tem algumas cenas que o Goethe descreve que, né, no livro, que eu acho lindíssimas, assim, de chorar mesmo, que é, por exemplo, o Werther tá em cima de um penhasco, olhando um rio, um mar, não lembro, passar ali embaixo, e ele se sente, assim, um personagem irrisório, assim, uma pessoa muito pequena em relação à imensidão do universo, né, essa ideia do sublime dentro da literatura, essa ideia de que a gente faz parte desse universo é gigantesco, e esse universo está dentro da gente, a gente está dentro do universo, né, os românticos trazem bastante isso, quando a gente para pensar na relação com a natureza, mas, enfim, eles trazem outras questões, né? Eles bebem diretamente dessa ideia do Rousseau, do conceito do bom selvagem, né? O homem nasce puro, é a sociedade que o corrompe, né? Enfim, então, ter um contato com a natureza é uma forma de manter esses sentimentos, essa parte humana, né? Sempre viva. Eles trabalham essa ideia do subjetivismo, sentimentalismo, a expressão do eu, a ligação com o mundo natural, entender o seu próprio tempo, né? Se ligar à história. E aí, como eu falei, tinha o Goethe, né, que era escritor, mas também era né, perfil do Tinder, cientista, escritor, político, colecionador de amostras de rochas. Cara, ele tinha uma das maiores coleções de amostras de rochas da Europa na época. É isso, né, quase um geólogo, assim, eu não sei exatamente o que ele fez com essas rochas, eu não cheguei a pesquisar a respeito, mas se eu não me engano era tipo 17 mil exemplares, 20 mil exemplares, uma coisa assim. E além de tudo isso, ele criou a teoria das cores. E aí a teoria das cores, para quem não lembra, é isso aqui que a gente estuda na escola, e aí a gente estuda depois nas artes visuais, né, que, enfim, cores opostas ali, as cores complementares, né, primárias, secundárias, etc., e como é que elas interagem entre elas, formando novas cores. Desabafo aqui para uma pessoa, né, que estudou artes visuais, eu fiquei muito chocada quando eu cheguei na faculdade e eu descobri que não era o vermelho que era a cor primária, e sim o magenta, né. Eu fiz faculdade, né, gente, faz um tempo, então, assim, a gente não era tão acostumado a, né, entender como é que funciona o processo entender como é que funcionava o processo de impressão e outras coisas. Então, né, cheguei ali, né, totalmente perdida, e aí fiquei descobrindo que magenta, que era a cor primária, eu tinha aprendido na escola que era vermelho, fiquei horrorizada, chocada. Mas, enfim, se fosse a única coisa que a gente aprende desse errado, digamos assim, na escola, tava ótimo, né, mas enfim. Só um desabafo aqui, voltando. E aí a gente tem, voltando dentro desse sentimentalismo e tudo, como a gente se expressa e tudo, a gente tem, por exemplo, as pinturas, voltando, né, as pinturas do Delacroix. O Delacroix aqui, ele tem uma expressão muito forte, né, ele tenta comunicar o quadro, assim, o que está acontecendo no quadro e trazer esse sentimento, né, para a pessoa que está vendo, né, a gente está vendo nesse quadro a morte de Sardanapalo. Enfim, a Sardanapalo era o imperador que ia ser atacado e ele, de acordo com Delacroix, né, é uma leitura dele da história, ele decide pedir para os seus servos matarem todo mundo do reino dele antes que os inimigos cheguem. Então ele mata todas as concubinas, todos os cavalos, todos os animais que ele tem, e aí ele fica ali assistindo isso de camarote, né. É um quadro incômodo, né, a gente consegue, quando a gente olha o que acontecia ali no Renascimento e afins, não era esse tipo de coisa que a gente via, né, a gente não via quadros históricos dessa forma, a gente via, até aquela época, históricos que retratassem coisas bíblicas, né. E aí aqui a gente vê coisas históricas que comunicam um massacre, né, uma cena assim que é densa, né, que passa isso pra gente, né, essa
essa paixão, digamos assim, que ele tem na hora que ele está pintando esse quadro. E tem uma outra coisa que é interessante do Delacroix, que é, além dessa expressão do eu, ele tem um interesse muito forte por outras culturas, né? Ele passa um tempo no Marrocos, meio que numa missão diplomática, assim, e aí quando ele tá no Marrocos, ele fica encantado, assim, pelo Oriente. Ele não sabia que existia outro universo além da Europa, né, na época, e aí ele vê como é uma cultura completamente diferente, como tudo, né, é um outro mundo em relação ao que ele conhece. E aí a gente lembra do que a gente estava falando ontem, né, do Nicolas Coe, falando que a gente precisa entender que existem outras realidades, que existem outras culturas, que existem outros povos, e que, assim, a gente, né, é levado a uma ética da compreensão. E é mais ou menos isso, né, que ele vive, assim, na prática. Os quadros dele não foram muito bem compreendidos na época, né, a pessoa não estava entendendo por que ele estava fazendo isso, mas ele continuou fazendo. Os cadernos de viagem dele eu não consegui encontrar em resolução melhor, mas tem muitos detalhes, assim, de roupa, de arquitetura, de coisas que ele ficou realmente impressionado quando ele foi para o Marrocos. E aí ele fez, né, várias pinturas em relação a isso, assim, a esse período que ele passou por lá, né? Tanto que ele estava encantado por isso, que ele foi uma das pessoas que é responsável por uma linha, né, da pintura dentro do romantismo que chama orientalismo, né? Que é justamente essa questão aí de tratar, né, o Oriente com os olhos dele, trazer essa ideia para o que é o Oriente, né, para o público francês europeu enxergar isso de outra forma. E aí trago outras citações para vocês, né, que eu acho pertinente. Enfim, estou trazendo todas as citações pequenininhas porque eu acho pertinente para conseguir explicar um pouco o espírito da época, né. O romantismo, ele não se encontra nem na escolha dos temas, nem em sua verdade objetiva, mas no modo de sentir. Assim, ele não tem uma técnica exatamente igual para todos os artistas, ele não tem exatamente não é um padrão, assim, não é muito simples você olhar um quadro romântico, assim, colocar vários pintores românticos um do lado do outro e você conseguir identificar um padrão igual em todos, né, em técnica, em forma de pintar ou em escolha de cores, não é isso, e sim uma forma de sentir e de expressar isso, né. E aí o autor diz, para mim o romantismo é a expressão mais recente e atual da beleza. E quem fala de romantismo fala de arte moderna, quer dizer, intimidade, espiritualidade, cor e tendência ao infinito, expressos por todos os meios de que as artes dispõem. O romantismo, ele tenta sair um pouco negar um pouco o que o neoclassicismo estava fazendo exatamente ao mesmo momento dele, né, tanto que Delacroix, a gente tem outra pessoa fazendo uma coisa mais formal ao mesmo tempo que ele, também na França, que é o Ingres. Provavelmente vocês já viram os quadros dele, quem não é das artes com certeza conhece. Enfim, ele pinta umas mulheres com cara meio de tédio, assim, e aí, como diria o Renato Broletti, que era professor enfim, da USP, e se não me engano ele era diretor também do MASP, ele dizia que parecia que as mulheres do Angra, elas estavam sempre assim, enfim, aguardando a morte chegar, né, com a cara de tédio terrível. Tem um quadro da Angélica, por exemplo, que é uma descrição de um conto, né, da mitologia grega, e ela tá tipo assim, realmente, assim, eu não tô exagerando, ela tá tipo assim, com a cara de que tá esperando a morte chegar e tal, e ela tem um pescoço bizarro, assim. Tinham críticos da época que diziam que parecia que as pinturas do Angra, as mulheres estavam sempre doentes, assim, sofriam de algum distúrbio, algo do gênero, porque elas estavam todas, tipo, muito tortas, e elas tinham pescoços muito longos, colunas muito longas, né. A Grande Odalisca, que é um quadro super conhecido dele, que é uma mulher de costa, né, se não me engano, com vários tecidos azuis e tal, ele adicionou vértebras a ela para conseguir manter uma proporção ali que seja visualmente perfeito e visualmente agradável. Completamente oposto, né, do que o Delacroix queria atingir, né. Embora tenham teóricos, só um parêntese, tenham teóricos de história da arte, que digam que, no fundo, né, o classicismo e o romantismo estavam buscando a mesma coisa, né, que era uma ideia de interpretar a realidade presente. Enfim, aí o romantismo não tem nada a ver com isso, né, com essas linhas, com essa coisa de puxar o que o neoclassicismo está puxando, e tem algumas coisas que, por exemplo, eles suprimem a linha, né, da pintura, eles pintam com manchas, né, de tinta, e isso abre caminho para escolas, né, do modernismo depois, porque como vocês podem ver, é tudo meio, assim, borrado, né, meio esfumado, assim. O Da Vinci fazia isso também, mas no neoclassicismo a gente vê que as linhas voltam a ser muito claras, né. Enfim, o romantismo é mais uma questão
de se expressar mesmo, né, uma coisa mais subjetiva de arte, e ele é muito forte nisso, né, é muito claro, né, o que os românticos estavam tentando apresentar para o mundo, eles eram, eles normalmente estavam envolvidos também em várias frentes, né, tipo, muitos românticos eram engajados também politicamente, escreviam, o Delacroix mesmo, ele tinha um caderno sobre várias ideias que ele pensava sobre arte, afins, de coisas teóricas mesmo, e não era muito comum na época a gente ver isso, né, enfim, eram pessoas que estavam ali, né, pensando no seu tempo, tentando entender o que estava acontecendo ali, e dando essa visão deles mais expressa, né, assim, nos trabalhos. E aí existe uma filosofia que é mais ou menos da mesma época, que, enfim, é uma filosofia meio que romântica, que também se relaciona com a natureza. Normalmente quem estuda isso é o pessoal da ou filosofia, ou biologia, ou quem tem pesquisa em arte, em paisagem. E aí esse conceito chama Naturphilosophie, que é um conceito de um filósofo alemão. E foi algo que realmente foi utilizado por vários outros artistas depois desse conceito ter sido apresentado nessa época, né? Mas, enfim, de maneira, citando para vocês também, o que a Ana Paula Bispo Silva e a Jamile Alves da Silva falam no artigo delas, é que, só um instantinho que travou alguma coisa aqui. Não. Desculpa, ele deu um barulho como se tivesse travado, e aí eu fui ver, mas na verdade não travou nada. Ok, voltando. De maneira geral, o Naturphilosophen, que seriam as pessoas que estudavam essa filosofia naturalista, eles colocam o organismo como metáfora fundamental de sua ciência universal. Desse modo, buscavam um princípio unificador para todos os fenômenos naturais, por meio de processos de transformação e conversão. Shelley, que é o filósofo, né, básico dessa ideia, que deu origem a essa ideia, filósofo de maior expressão da Naturphilosophie, sustentava que os fenômenos magnéticos, elétricos, químicos e até mesmo os orgânicos deveriam se entrelaçar, formando uma grande associação que se estenderia por toda a natureza, e nessa tentativa, procurando na ciência os processos de conversão e transformação. Aqui é muito importante a gente lembrar, né, de novo, da ideia de sistemas complexos. Eles estavam falando disso no século XVIII para o XIX já, com uma ideia mais clara, né, do que estava acontecendo ali, que as ciências precisavam se comunicar, uma ideia mais clara, digo, do que o pessoal do Renascimento estava entendendo como ciência, do que os gregos estavam entendendo como ciência. E aí ele tem essa ideia que realmente, assim, tudo se entrelaça e tudo está ligado a tudo. E isso influenciou também algumas descobertas mesmo, como fenômenos magnéticos, né, que as pessoas até então não tinham estudado e não tinham entendido como poderia funcionar. E a ideia é essa, assim, realmente entender que a gente faz parte de uma natureza, e como isso influencia a gente, e como a gente muda essa natureza, e como essa natureza nos muda. Isso está tudo dentro dessa mesma teoria. Passando para o próximo. E aí a gente entra nisso tudo que está acontecendo, nessas filosofias todas acontecendo, na era das revoluções, passou a Revolução Francesa, como eu falei para vocês, tem a Revolução Industrial, o modo de vida está se alterando completamente, a forma de viver das pessoas, economicamente, socialmente, estão surgindo novos estudos de tudo, e aí a gente entra nas artes do século XX, né? As artes do século XX, ela está lidando com uma herança do iluminismo, né, na sociedade, com essa ideia de racionalismo e tudo, formalismo e etc. Ela está lidando com ela é um reflexo, né, dessas mudanças sociais e tecnológicas, ela está lidando com tudo isso, e aí ela começa a se questionar sobre a tradição, né, sobre o que está acontecendo, por quê, e etc. E aí a gente vê as novas escolas, né, os ismos surgirem, né, o surrealismo, o expressionismo, o impressionismo, cubismo, enfim, todas essas escolas do início do século XX a gente vê surgir aí. E aí, a arte estava se hiperespecializando também ou não, né? Algo a ser questionado, assim. Eu não vou entrar tanto em modernismo hoje, e a gente já está chegando também no final da aula, mas é algo a ser questionado, né? A arte vai seguindo de uma certa forma também, todas essas divisões, essas ramificações que a sociedade contemporânea vai vendo,
e ela também vai se encontrando nisso, né, e aí a gente vê, enfim, a pintura se separando em várias escolas, a escultura se separando também em várias escolas, e os artistas vão se separando aí. Eu queria trazer para vocês um artista especificamente para a gente falar hoje, que tem uma visão que, enfim, talvez seja ainda transdisciplinar dentro dessa visão, né, da arte do século XX, né, do que estava acontecendo, que é o Duchamp. O Duchamp, ele é, enfim, um artista francês, né, que estudou arte clássica e que acabou trabalhando com uma arte mais afrontosa, digamos assim. Ele queria bater de frente, assim, com o sistema artístico. E aí a gente conhece ele pelo Mictório, né, mas enfim, conhecemos outros trabalhos dele. Ele sempre traz um tom meio de comédia, ou de ironia, ou de alfinetada, né, nos trabalhos, assim, com uma certa frequência. E aí, né, Duchamp, se ele for colocar no Tinder, eu acho que ele tem um perfil bem interessante, que era escultor, teórico, pintor, poeta e jogador de xadrez profissional, cara. Eu acho muito louco, ele tem esse interesse, né, de jogador de xadrez, né, profissional. Eu fico pensando também, por exemplo, como é que o Yves Klein, ou Klein, né, como algumas pessoas chamam, como é que o Yves Klein, ele trouxe, por exemplo, os interesses dele em judô e filosofia oriental para conseguir descobrir o azul perfeito e tal, os que ele utiliza nas obras dele, assim, que alguma ligação tem, né, precisaria estudar mais a respeito. Eu não sei como é que o xadrez, ser jogador de xadrez profissional influenciou nas escolhas do Duchamp e no trabalho dele na vida, mas deve ter influenciado de alguma forma, né. O Duchamp, ele tem uma premissa forte no trabalho dele, que é a negação da arte retiana, né, que ele diz que essa arte para agradar os olhos, é meramente estética, e aí ele começa a questionar várias coisas, né. O trabalho dele questiona tudo, assim, que ele pode, né, da época. Ele questiona o mercado de arte, já que estava ali se estruturando de uma forma clara, ele questiona o conceito do artista mesmo criador, ele questiona essa necessidade de tudo ser muito bonito, ele questiona como os salões são feitos, inclusive tem vários momentos em que ele manda obras meio afrontosas, assim, sob pseudônimos, e ele mesmo está participando da banca do salão, só para, né, ver o circo pegar fogo, assim, vendo o que vai dar. E aí ele consegue encontrar uma liberdade maior para trabalhar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele cria a Sociedade Anônima, SA, chamava Sociedade Anônima SA, Sociedade Anônima, né? Enfim, e eles registraram, ele e os sócios registraram como se fosse uma sociedade mesmo. E aí ele fez com a Catherine Dreyer e o Man Ray, e isso é muito importante a gente ver o que o Duchamp estava fazendo ali nas artes. Ele estava, primeiramente, questionando o objeto artístico, depois o conceito de arte, depois o mercado da arte em si, e aí ele traz também uma ideia de onde essa arte vai ser exposta, né? Não era a única pessoa que estava fazendo isso, mas enfim, ele é um grande expoente, né, desse novo pensamento da arte no século XX e no século XXI. E aí ele traz, por exemplo, para a Sociedade Anônima, um espaço para organizar novas exposições, um espaço para as pessoas fazerem espécie de saraus, performances, né, ele tem a Rose Seravi, né, que era um personagem dele que ele se vestia de mulher e, enfim, conversava com as pessoas não lembro se foi só numa abertura de uma exposição específica, mas, enfim, eu lembro que existem fotos dele, né, nesse questionamento de quem é o artista e como as coisas funcionam. Eles faziam concertos também nesse espaço expositivo, eles ajudavam, né, os artistas, né, no processo criativo deles também, né, ele, a Catherine Dreyer e o Man Ray trocavam muita figurinha sobre a ideia de produzir obras, e eles também faziam publicações artísticas, né. O Duchamp escreve bastante, né, sobre arte, tem vários textos dele, transcritos também sobre discursos e diálogos dele sobre arte contemporânea, e como ele vê a arte, e para além de tudo, tudo isso que eu apresentei do Duchamp nesse momento, ele tem uma percepção que não era muito comum na época, que era como o público lida com a obra de arte. E para ele, a obra de arte em si era como se fosse um objeto transdisciplinar, um objeto complexo, né? Porque ele precisaria do público para fazer sentido, né? Ele se modifica e modifica o público. E aí, nas palavras dele, perdão, o processo criativo passa a ter um outro aspecto quando o espectador presencia o fenômeno da transmutação.
Com o deslocamento da matéria inerte à posição de obra de arte, uma verdadeira alteração de sua substância ocorre, e o papel do espectador é o de determinar o peso da obra na gangorra estética. Aqui ele está falando necessariamente dos ready-made, quando ele pega uma roda de bicicleta, coloca num banco e fala que isso é arte. Quando ele pega um mictório, coloca no meio da galeria e fala que isso é arte. Ele pega um objeto, um secador de prato, enfim, ele pega zilhões coisas, coloca ali no meio da galeria e fala, é arte, porque eu tô falando que é arte. E aí ele fala disso, né, com o deslocamento da matéria inerte, a posição de obra de arte, uma verdadeira alteração de sua substância ocorre, e o papel do espectador é de determinar o peso da obra na gangorra estética. Se isso aqui é feio, isso aqui é bizarro, vai ser arte diante dos olhos do observador, né? Essa é a pergunta que ele se faz. Assim, o artista não é o único a finalizar o ato de criação de uma obra, porque o espectador estabelece o contato do objeto artístico com o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades mais profundas, e, por esse meio, adiciona sua contribuição ao processo criativo. Essa contribuição é ainda mais evidente quando a posterioridade dá seu veredito e reposiciona ao local de artista aqueles artistas que haviam sido esquecidos. Duchamp tem um ato completamente político aqui, né? Dando outro exemplo aqui de como ser político. Ele dá um olé ali no mercado, né, de arte, fala que, enfim, que a arte pode ser qualquer coisa, né? Traz essa primeira ideia da arte conceitual, que vai ser desenvolvida depois, né, por outros artistas e tudo. E aí ele fala que tem gente que não foi considerada artista, mas quem vai julgar é a história mesmo, quem vai julgar é o tempo. Pode ser que essas pessoas realmente mudem o curso da história, que foi o que ele fez, né? E para finalizar aqui com uma frase do Danto, Danto é um grande teórico, né, de arte contemporânea, ele diz num dos artigos dele sobre Duchamp, que após Duchamp, poderia-se em princípio fazer arte de qualquer coisa. A era da terebentina, para quem não é das artes, é um solvente fortíssimo, uma alergia maravilhosa para quem não é, né, enfim, para quem é asmático como eu, não é uma coisa boa de você usar, mas enfim, a era da terebentina e do gosto no sentido estético, né, tinha chegado ao fim. A era de encontrar uma definição de arte para substituir a baseada no prazer estética tinha começado. E é isso, assim, o Duchamp traz uma nova ideia de como pensar essa arte, né? Pegando aí, então, para voltar, né, o que a gente viu hoje, esse pensamento, né, transdisciplinar, ele é visto, né, ao longo da história da arte e da humanidade, né, em vários momentos, né, pessoas que eram capazes de ver que tudo está conectado, que as coisas podem se influenciar e que as coisas estão para além do que a gente está vendo, é algo que está aí presente há muito tempo. E aí eu pensei em fazer justamente essa ideia, né, trazer pelo campo de vista da arte, porque a gente vai falar mais de arte amanhã, mas a princípio o que eu queria apresentar para vocês hoje era isso, né, a gente passar ali pelo Pitágoras, os renascentistas, o homem romântico, até a ideia do Duchamp, trazer essa abertura, né, do universo artístico para a arte contemporânea. E aí eu vou, né, como eu fiz ontem, deixar 5 minutinhos para vocês, para fazerem questões, colocarem opiniões e outros comentários em relação à área de vocês, e aí eu vou olhar aqui a partir de agora. Não sei se alguém não estava aqui presente ontem, mas como eu falei, ou no inicinho aqui, mas como eu falei, a gente tá com os vídeos da aula de segunda e de terça-feira disponíveis aqui no canal do IDA. Se vocês tiverem dúvidas ou vocês quiserem compartilhar alguma coisa comigo, só me mandar um e-mail ou me mandar uma mensagem no Instagram, ok? Bora lá para as questões. Ok, o pessoal começou dando boa noite. Ok, o Igor foi a pergunta que ele fez a respeito do Instituto de Santa Fé. O Josué Santos mandou um oi. Carla Toledo estava no evento sobre Pitágoras mais cedo. Eu vou assistir ainda amanhã. O pessoal estava me avisando que não dá para ver a tela. Aí depois foi, né? O que é isso? O Igor falou que ele teria que andar, que o Pitágoras, para conseguir fazer isso, se ele andasse 8 horas por dia, ele levaria 4 anos. Ok, se a gente for parar para pensar,
se ele, né, não parasse, mas tecnicamente ele passou muito tempo nos lugares por onde ele peregrinou, né, porque ele conheceu pessoas, ele trocou muito com as pessoas, então não sei, talvez ele tivesse demorado 10 anos, 20 anos para fazer isso, mas obrigada, Igor, pela contribuição, por ter feito o cálculo, então era possível, mas eu imagino que ele tenha demorado mais tempo justamente porque, segundo reza a lenda, ele conheceu muitas pessoas nesse caminho. César trouxe a palavra polímata justamente, eu ainda tinha visto isso. Sempre impressiono com essas criaturas, eu também, cara, tipo, o pessoal tem muito conhecimento, tinha, né, muito conhecimento sobre muitas coisas, mas também, assim, eram outros tempos, né, como a gente já falou disso ontem, antes de ontem, a vida contemporânea, ela demanda muito mais da gente, né, em várias coisas, demanda da nossa atenção, demanda do nosso tempo, demanda de trabalho, demanda de muitas coisas que antigamente o pessoal não tinha, né, não existe uma aceleração da vida, né, não existia uma vida permeada por tecnologias o tempo inteiro que fazia a gente ter que viver ali, né, tipo, no caos da informação, no caos de ser eficiente, e a eficiência pela eficiência, como fala o Nicolescu. Então, assim, eu acredito também que eles tinham mais tempo, né, do que a gente para conseguir desenvolver vários saberes e para conseguir aprender várias línguas e tudo. Eu não coloquei, eu acho que outra parte do currículo do Copérnico, mas a quantidade de línguas que ele falava era uma coisa assim, que você fica, como essa pessoa aprendeu tudo isso, né, gente, nessa época? Enfim, é realmente impressionante, assim, como é que a galera conseguia, né, aprender zilli disciplinas, entender várias teorias e tudo, e ainda assim trazer isso para ter tempo, perdão, para aprender novas línguas. Ok. César, Michelangelo era um escândalo em tudo que fazia. Eu concordo, cara. Eu queria trazer para vocês uma anedota que eu deveria ter estudado até, porque que é como ele fez a Capela Sistina, né? Muita gente acha que o Michelangelo, enfim, que foi lá, foi contratado, fez a Sistina e foi embora. E não é isso, cara. A Capela Sistina, a história disso é muito maravilhosa, assim, porque ele tinha briga, enfim, triguinha com um outro escultor da época. Na verdade, o escultor tinha com ele, na verdade, sim, não era o Michelangelo que era brigado com ele, mas o escultor que era. E aí esse cara tentou dar uma rasteira nele, e aí falou pro Papa, manda o Michelangelo fazer a Sistina, porque ele é ótimo nisso. E Michelangelo não era uma pessoa muito, assim, forte na pintura na época, ele era escultor, né? Tanto que os quadros dele da época eram todos muito voltados para, né, uma pintura que era mais escultórica. E aí o Michelangelo, ele segura a marimba, né? Ele fala, eu vou fazer isso sim, tenho competência sim. E aí ele, né, o processo todo de pintar a Sistina é muito louco, né? Como ele vai negociando com o Papa, e ele não acreditava muito na Igreja Católica, então, assim, ele meio que coloca prega umas peças durante a pintura, né, sacaneia algumas figuras religiosas da época, e o pessoal nem se dá conta. Ele é um cara muito sagaz, muito esperto, ele desenvolve a técnica, né, de ter que pintar deitado numa tabuinha, assim, e ficar colado no teto, e ele termina a pintura da Capela Sistina cheio de problema de coluna, enfim, dor no pescoço, pé todo cheio de dor, etc. E aí ele faz uma das obras mais impressionantes da história da humanidade, né, de birra, basicamente, né, que não era para ele pegar a Capela Sistina, era para ele ter pego, se eu não me engano, o túmulo de um papa. Mas foi lá e falou, não sofria de síndrome do impostor, né, falou, eu vou fazer sim, e fez, né, a maior obra, uma das maiores obras que a gente conhece até hoje. César falou talvez a lógica estrutural. Não lembro do que eu estava falando no momento, César. Se você puder compartilhar um pouco mais do que você estava falando, eu agradeço. Sustentação, apoio, distribuição de peso, disse o Tayon. Sim, eu imagino que aqui seja da, da galinha, né? Heloísa também trouxe essa ideia, né? Biomimética, né? Seria talvez aplicar essa ideia das coisas da natureza, né? Na arquitetura, nas coisas que a gente vê. Paula fez o comentário de que o Da Vinci criou o drone. Verdade, né? Parece mesmo. Quando a gente olha aquela imagem. Tá, eu estava com saudade de FLV. FLV era uma disciplina que a gente teve no departamento de artes, né? Que era Fundamentos da Linguagem Visual. A gente teve que estudar pintura, né? Nessa época. As bases da pintura, das cores e tudo. E o Taillon diz que Duchamp pensava o objeto de arte como um agente social. O objeto que tem agência em relação aos sujeitos, e algo assim no livro Arte e Agência do antropólogo Alfred Gell. Tá, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Objeto que tem agência em relação aos sujeitos.
Seria, em que sentido isso? Seria como o objeto em si pode realmente alterar a realidade, a percepção das pessoas, é nesse sentido? Se for, enfim, faz sentido com a ideia dele mesmo. Esperar só para ver se o Tayon responde. Felipe Santos. Ô, Felipe, pode mandar perguntas, não tem problema nenhum. No Instagram eu sou a underline Suzana. Manda aí que a gente tá disponível. E sejam todos muito bem-vindos sempre. Licenciatura, arte, tudo. É, sim, ok. Enfim, a gente vai falar um pouco mais amanhã sobre a ideia tanto dos artistas dos anos 50 para cá, 40 para cá. O Duchamp estava completamente à frente do seu tempo, né? Mas a gente vai falar um pouco dessa galera, vai falar como perdão. Como os críticos de arte, os curadores, sim, justamente, é isso mesmo, Tayon. O objeto de arte não era para apreciação, mas era um agente no tecido social. Lucas Gabriel Denze Saboi, obrigada, Deus me ensabou, sim, amém. Mas voltando aqui, objeto de arte enfim, como ele pode alterar realmente a sociedade, como isso pode influenciar a gente, nós falaremos um pouco mais amanhã. Sim, uma coisa que eu acabei de pensar, que eu não lembrei de falar na hora, é que a gente vai percebendo como as coisas da história da arte, ela vai sendo pega, né, por outros movimentos mais contemporâneos ao longo de toda a história. A gente vê o Renascimento pegar coisas da Grécia Antiga, a gente vê o neoclassicismo puxando coisas do Renascimento e puxando da Grécia Antiga, a gente vê o romantismo puxando ideias do bom selvagem, etc. E isso acontece muito, a gente vê essas influências em várias coisas, né? E aí eu queria trazer só uma anedota, assim, muito aleatória para vocês, que uma das coisas que Pitágoras influenciou mais tarde, que aparece na Idade Média, é uma espécie de seita que a Igreja Católica detestava, assim, com todas as forças, que chamou catarismo. Os cátaros, se eu não me engano, o nome era esse. E aí os cátaros, eles têm muito dessa ideia do Pitágoras, de que a gente faz parte de um todo divino, e que o todo divino, enfim, ele, né, a gente vai essa parte divina nossa encarna como uma espécie de anjos caídos, digamos assim, em corpos humanos, e a gente fica aprisionados aqui. Os cátaros também eram vegetarianos, os cátaros meditavam, os cátaros também faziam voto de silêncio, assim como os pitagóricos, mas os cátaros tinham uma coisa muito peculiar na ideia deles de religião, que era, eles acreditavam que o mundo de que a gente vivia na época, ele só poderia ter sido criado pelo demônio, porque era tão ruim e tão cheio de problemas e tão cheio de ziqueziras, assim, que só poderia ser o demônio que fez, e aí eles precisariam, enfim, rezar muito e vigiar muito para um dia eles irem para o céu e se reunirem novamente com um ser divino. Eu acho maravilhosa, né, essa ideia dos cátaros. Eu fico pensando como eles seriam hoje, em 2020, né, se naquela época que não estava tão péssimo assim o mundo, eles achavam que o mundo tinha sido criado pelo demônio, o que seria 2020, né, para um cátaro. E aí, outra coisa que eu ia falar em relação a isso é que os cátaros, eles tinham uma ideia sobre a mulher ser pura e ter que ser perfeita. E aí, falando de tradição, isso é uma tradição que tem mais de 1000 anos, e a gente vive ela até hoje. Que loucura, né? A gente vê como uma ideia que começou lá em Pitágoras, como algo, enfim, da gente fazer parte da perfeição divina, etc. E como isso era uma ideia bonita, né, digamos assim, desse uno, né, da gente fazer parte desse ser divino, como isso é distorcido ali por essa galera que, enfim, acredita que a gente João Manuel Fernandes, parece que eles estavam no Brasil, eu concordo. Eu acho que os cátaros estavam talvez perdidos, estavam tendo uma visão do que era o Brasil de 2020, para falar que o mundo tinha sido criado pelo demônio. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a gente tem essa tradição até hoje, né,
da ideia da mulher perfeita, graças aos cátaros, que datam de quase 1000 anos, né? Enfim, é uma ideia muito antiga e que acabou quando a Igreja Católica fez uma cruzada gigantesca contra eles, porque eles foram considerados a pior heresia que já apareceu aqui na Terra. Eles continuavam, né, praticando a religião ali meio por debaixo dos panos e tal, e aí isso ficou. Essa ideia de que a mulher é perfeita, a gente vê isso até hoje, que precisa ser perfeita, né, a gente vê isso até hoje na sociedade contemporânea, né. Mas enfim, para a gente pensar, continuar pensando aí as questões de como o passado influencia o presente, de como o presente pode influenciar o futuro, e como os nossos atos hoje, né, podem estar refletindo aí daqui a 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Será que os cátaros imaginavam, né, que eles estariam trazendo um problema para o mercado de trabalho, por exemplo, das pessoas do século XXI, trazendo essa ideia de que a mulher precisava ser perfeita? Suspeito que não, né? Será que eles imaginavam que o mundo ia durar tanto tempo? Também suspeito que não. Mas é isso, né? A gente tem que pensar que as nossas atitudes têm todas essas, podem ter, né, todas essas consequências ou não, né? Também faz parte aí do pensamento complexo. É isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode deixar aqui no vídeo depois que terminar a transmissão, que aí eu dou uma olhada antes de entrar amanhã. Se não, amanhã às 7 horas estou aqui de novo e é isso. Fico sempre à disposição de vocês, ok? Obrigada a todos novamente. Obrigado, pessoal do NB, por todo o suporte e todo o apoio durante a transmissão. Obrigado, pessoal do IDA. E até amanhã, gente, às 7 horas. Beijos e boa noite. Peraí. A Amanda mandou uma pergunta. Isso dos cátaros era da mesma época de Pitágoras? Não era, Amanda. Desculpa. Antes de eu sair, não era, os cátaros, eles eram mais ou menos do século X para o século XI. O Pitágoras era século 4, 5 antes de Cristo. Então foi uma tradição dele que foi retomada lá na Idade Média. Demorou bastante e foi, né, foi algo que perdurou. Mas é isso, se tiverem mais dúvidas, eu respondo amanhã, ok? Tchau, gente, boa noite, até amanhã.